Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Esse episódio, ele é um episódio extremamente importante. A gente vai tratar aqui de um tema absolutamente relevante de saúde. A gente está recebendo aqui hoje a Mariana Forte. Ela é publicitária. Ela acabou de escrever esse livro aqui. Saiu do forno agora. Tem 10 dias. E ela conta nesse livro um pouco da sua trajetória em busca da beleza, através do implante de silicone e as consequências que esse implante trouxe na saúde dela. E por que ela resolveu fazer o explante, que é um termo que hoje se escuta um pouquinho mais, mas aqui no Brasil é algo razoavelmente recente. Né? Fora do Brasil já tem se tornado bastante comum as mulheres tirarem as próteses de silicone por conta das doenças que o silicone que vaza da prótese. A Mari vai explicar para a gente com muito mais propriedade que eu, mas o silicone que vai vazando da prótese ao longo dos anos, ele vai sendo nocivo à saúde e causando a lista de doenças potenciais causadas pelo silicone é enorme. Eu fiquei, assim, realmente impressionado com a quantidade de doenças que, sim, são também relacionadas ao silicone. Então, hoje a gente vai falar especialmente para vocês mulheres, mas para todo mundo, porque é um assunto muito relevante. É um assunto de saúde, é um assunto de bem-estar. Então, ajuda a gente, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e já deixa seu like para você poder ajudar a gente a levar esse conteúdo aí para a galera em geral, tá certo? Sem maiores delongas, Mari, super obrigado por ter vindo aqui hoje. Obrigada a vocês. Nós estávamos conversando um pouquinho antes de gravar. Eu estou impressionado com a sua história, com a sua coragem de contar essa história, como você fez no seu livro. Vamos começar. Se apresenta rapidamente para nós, e depois eu queria já começar te perguntando por que você decidiu colocar uma prótese de silicone alguns anos atrás. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui, é um prazer enorme, eu que agradeço. Eu sou a Mari Forte, Mariana Forte, mas mais conhecida como Mari Forte. Sou publicitária de formação, trabalhei muitos anos na área de publicidade, em agências de publicidade, estrategista. Mas desde 2021, que foi quando eu tive o entendimento de tudo isso aqui que a gente vai conversar, eu dei uma pausa na minha carreira para me curar, né, em função da saúde. E também tive um filho, então maternidade, descoberta de tudo isso. Então, desde 2021 eu dei uma pausa nessa carreira de publicidade, mas eu sou publicitária de formação. E hoje eu acho que eu posso dizer que eu sou escritora. Tô me acostumando com isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Mostra aqui o livro dela. Mas eu acho interessante essa sua introdução, porque assim, quando o assunto é explante, prótese de silicone, e é o que a gente vai falar aqui, que é da doença do silicone, muita gente às vezes vira o olho, é porque eu não tenho silicone, eu não preciso ouvir, porque sou homem, não é nem do meu universo. O que eu falo, o que eu defendo, é que este é um assunto de saúde pública. Sim. Porque quando a gente pensa na proporção, na dimensão da quantidade de mulheres que têm prótese, não só colocam prótese todo ano, mas que têm já prótese no mundo inteiro, a gente entende a dimensão deste problema e a proporção desse problema. Então, eu já falo que é uma causa de saúde pública e, por isso, é uma responsabilidade de todos ouvir e entender sobre isso. Então, eu acho que essa conversa que a gente vai ter hoje não é só para as mulheres que têm silicone ou que querem ter ou que já pensaram, é para todo mundo mesmo. Principalmente para os homens, porque hoje no Brasil a gente não tem nenhum órgão público, a gente ainda não tem empresas falando sobre isso e um sonho que eu tenho é de ver uma empresa grande falando sobre esse assunto, como a gente fala do câncer de mama, por exemplo, né? Campanhas abordando esse assunto, homens, empresários falando sobre esse assunto, porque
se eles não têm silicone, eles conhecem pessoas que têm, né? E a gente precisa Normalmente proteger. pessoas do círculo próximo, né? Com certeza. De tão comum que é Com certeza. as mulheres que usam, né? Com certeza. E agora, falando de motivos, cada mulher tem um motivo muito específico, pode ter tido algum gatilho na sua história, como foi pra mim, mas no geral, os motivos, quando a gente vai aprofundando, eles se assemelham muito. Então, eu vou dar pra você 3 cenários que quando eu reflito nos porquês, que eu coloquei silicone lá atrás, eu entendo que esses 3 cenários estavam presentes e esses 3 cenários que me fizeram tomar essa decisão de colocar o silicone. Eu era uma menina de 21 anos, mais ou menos. Eu nunca tinha pensado em colocar silicone. Eu era feliz com o meu corpo, com o meu peito, do jeito que eu era. Até que eu passei por um relacionamento abusivo, né? Hoje a gente sabe que o nome é relacionamento abusivo. A gente tem um nome pra isso hoje, mas na época a gente né? não se tinha esse nome. classificava, Não quer se dizer. classificava. Se sabia, mas não se classificava. Exato. E hoje como a gente tem bastante informação sobre isso, graças a Deus, é muito mais fácil a gente perceber que a gente tá numa situação dessa e encontrar formas de sair. Mas naquela época nem se falava sobre isso. Mas eu passei por um relacionamento abusivo, onde o resultado, né? O que esse relacionamento me trouxe? Porque uma vez que a gente tá vivendo um relacionamento abusivo, quando a gente tá vivendo ele, a gente não percebe. Mas quando a gente consegue se desvencilhar deste relacionamento e a gente, de fora, para refletir o que causou na gente, é que a gente entende a proporção desse problema, né? E eu passei por um relacionamento que me trouxe uma sensação de que eu não era mulher suficiente ou digna de ser amada, de ser respeitada, de ser ouvida. Porque, de fato, eu era uma menina, né? Eu tô falando de um namoro, então eu era uma menina, não era um casamento nem nada, mas era um namoro. E ali naquele relacionamento eu era constantemente taxada de não ser mulher suficiente. De fato, eu não era, né? Mas nem a minha idade estava sendo respeitada naquele momento. Então, eu saí daquele relacionamento muito quebrada em uma questão de entendimento do meu valor e da minha dignidade de ser amada por ser quem eu era. Isso me quebrou, assim, muito. Esse foi foi o principal motivo. Do outro lado, eu estava começando a minha carreira, entrando no mercado de trabalho. E eu era uma menina com 21 anos, a gente, né, enfim, a gente tá amadurecendo. E eu não era levada a sério, né? Enfim, estagiária, assistente, eu não era levada a sério naquele ambiente de trabalho. E era um ambiente, como ainda em muitos lugares são, né, bastante machista, com uma presença masculina muito forte. Então eu sentia que eu tinha que me empoderar mais para ser ouvida, para ser respeitada. Isso fazia parte daquele contexto do que eu estava vivendo, né? O relacionamento abusivo acho que foi o principal, né? Foi a gota d'água para eu tomar essa decisão de um mês depois que eu terminei o relacionamento querer colocar o silicone. Mas eu vivia nesse contexto onde também existia uma necessidade de ser respeitada. E um outro ponto que era muito importante na época e que ainda ele existe é um cenário muito favorável para isso aqui. É um cenário onde a prótese ela é vendida como algo seguro, inerte, além de fácil, né? Porque é uma cirurgia rápida que você só abre e coloca. Então, ela é uma cirurgia vendida como uma cirurgia simples, né? De colocação de prótese. Tirando as questões financeiras, aqui hoje é até mais acessível porque você tem uma quantidade de médicos que colocam prótese muito maior, né, do que antigamente, mas enfim, tá, acho que ainda um pouco mais acessível, mas tirando a parte financeira, ela era muito acessível em termos de facilidade de cirurgia e era vendido como uma solução para os seus problemas, né? Uma solução para a sua autoestima baixa, uma solução para a sua não satisfação com o teu corpo, uma solução segura, né? Então, todo esse cenário foi muito favorável para eu falar, cara, então é isso que eu preciso de uma prótese. Isso vai me dar o valor que eu tô buscando, o reconhecimento que eu tô buscando e vai melhorar a minha autoestima, né? E eu acho que esse questionamento, quando a gente pensa em autoestima,
é muito válido a gente falar de autoestima, porque a autoestima, a gente precisa cuidar da nossa autoestima. Toda mulher precisa, todo homem, todo mundo precisa cuidar da sua autoestima. Mas eu falo, assim, dos porquês de colocar a prótese, né? Se a colocação da prótese tem a ver com a autoestima, entenda que a prótese, ela não vai te dar a verdadeira autoestima. Porque o que é autoestima? Autoestima é o autoconhecimento. É quando você se conhece verdadeiramente, quando você se entende, quando você se aceita, quando você se respeita, quando você conhece as suas habilidades, os seus dons e até as suas fraquezas, para você saber respeitar e contornar isso. Mas é quando você tem o verdadeiro conhecimento de si mesmo lá dentro e você consegue estar confortável com isso, aprende a ser confortável com você. Isso é a verdadeira autoestima, né? E é válido a gente se olhar no espelho e se sentir bonito, se sentir forte, se sentir capaz. Mas isso tudo deve vir de dentro. E não por algo estético do espelho. Né? Quando eu fui pensar no nome desse livro, e ficou Explante Meu, é porque neste livro eu falo dessa relação com o espelho, né? Tem a ver com o espelho meu. Mas é essa relação que a gente tem com o espelho, né? Do nosso auto-julgamento, o que a gente acredita que vai trazer esse valor que eu estava procurando, esse reconhecimento, esse talvez poder, né? No meu caso, não tinha a ver com sensualidade, tinha a ver com maturidade, eu queria ser mais madura. Aceitação, talvez, né? Aceitação do jeito que eu era, eu queria ser respeitada, eu queria parecer mais madura, eu queria ser ouvida. E para mim, sabe, eu queria me olhar no espelho e me sentir mais capaz. E de alguma maneira, isso aqui me mostraria que eu sou mulher e que eu sou mais capaz, que eu não sou menina, que eu sou mulher. Então, você vê, eu não estava nem respeitando o meu tempo de amadurecimento, né? Então, quando a gente fala de autoestima, a gente tem que pensar muito bem, assim, onde está essa autoestima? Gente, vamos se maquiar, vamos se cuidar, vamos cuidar da pele, vamos cuidar da alimentação, tudo isso é muito importante. Mas a gente tem que entender que lá no fundo, a essência da autoestima tá lá dentro. É o nosso autoconhecimento de quem a gente é, sabe? Então, por isso que falar de explante, falar de prótese, é falar de muitas coisas, sabe? Eu digo que é um exercício... Toda mulher que vive a necessidade de passar por um explante e passa pelo explante, ela vive um exercício muito profundo de ressignificação de muitas coisas ao olhar no espelho. Ressignificação do entendimento do teu valor, do entendimento da tua capacidade, do seu merecimento, sabe? Eu falo que é uma cura que ela começa fisicamente, né? Porque o explante, ele é a cura, né? Para o que a gente vai conversar hoje, que é a doença do silicone, enfim, os sintomas. Mas, ao viver essa experiência, ela é tão profunda que a gente também se cura espiritualmente, emocionalmente, sabe? Porque é exatamente pelos porquês disso aqui. Ô Mari, você decidiu colocar o silicone, mas muito rápido, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, muito rápido você já começou a ter alguns sintomas, Sim. talvez de rejeição da prótese. Vai me corrigindo se eu falar algum termo errado. Tá tudo certo. Você pode contar um pouco isso pra gente? Você foi lá, né, por essas razões que você citou, absolutamente verdadeiras para você naquele momento, né? Você decidiu fazer a cirurgia. Aí você fez a cirurgia e muito rápido começou a se mostrar, opa, tem alguma coisa aqui que não está certa. Sim. Né? Como é que foi essa história? Eu vou, antes de eu começar a contar ela, eu vou trazer um ponto aqui que é muito importante, porque trazendo ela, eu vou falar para vocês um pouco da minha troca com os cirurgiões da época, o cirurgião que me atendeu, enfim, mas com os médicos da época. Então, antes da gente falar dessa troca com médicos, a primeira coisa que eu queria falar, puxando o gancho da autoestima anterior, se a gente estava falando de autoestima lá atrás e se o porquê tem a ver com autoestima, parem para pensar o que a gente está vendendo e indicando como autoestima.
Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes uma mulher entra num consultório de cirurgia plástica, né? De um cirurgião, cirurgia, enfim. E ela vem com alguma questão da barriga ou de alguma outra parte do corpo. E ela sai com a indicação de uma prótese, de colocação de uma prótese, para que melhore a sua autoestima. Uhum. Ou seja, nem foi lá para ver isso, mas acabou. E eu queria deixar essa pulga atrás de vocês, porque assim, uma vez que a gente entende onde está a autoestima, que não está aqui, já aviso, passei 9 anos com isso aqui, não está aqui a autoestima. E só para deixar claro, essas próteses eram as suas. Essas são as minhas, que eu tirei, eu vou contar um pouquinho mais. Se a gente entende de fato que é autoestima, por que a gente ainda coloca isso aqui como uma indicação? Que sociedade é essa? Eu não tô culpando, gente. Não tô levantando uma bandeira contra cirurgiões plásticos, muito pelo contrário. Eles têm o poder de salvar, enfim, de melhorar a nossa qualidade de vida e tudo mais. Mas nós, como sociedade, você aí que tá do outro lado, o que você propaga com relação a isso, né? O que você entende, o que você propaga com relação à autoestima? A partir de que momento a gente entende que isto aqui é uma solução? Vamos se questionar mais. Por que isso aqui é uma solução de autoestima? O que a gente entende como autoestima, sabe? E olha que louco, a gente vai falar dos problemas, dos perigos disso aqui, e uma vez que a gente conhece os perigos, você não consegue mais imaginar um cirurgião que indica isso. Porque não só isso aqui traz autoestima, pode até trazer no começo, mas é uma camuflagem, não é a verdadeira autoestima. Você, às vezes, não trabalhou É uma camuflagem. no centro isso aqui é uma grande camuflagem. Você não né? trabalhou lá dentro, no cerne da questão. Então, como é que não só isso, como é que você vende isso? Não só isso aqui não te dá autoestima, como isso aqui vai prejudicar a tua saúde. Vai, ponto final. Né? Então, assim, contando um pouco da minha história, tem muito essa questão da indicação, dessa troca com todos que estavam à minha volta, não só cirurgiões, mas outros médicos porque eu passei em muitos médicos para falar desses sintomas. Então, como que foi, assim, para mim? Eu coloquei a prótese no comecinho do ano, foi janeiro de 2020... 2020... Desculpa, 2020 não. 2016... 2014. Você ficou 9 anos, né? 2014. Isso. Eu já tô, gente, depois que eu virei mãe, tem uma coisa, a gente já não lembra mais nem que ano a gente nasceu. Então foi 2014, foi janeiro de 2014. Passaram-se 3 meses, eu coloquei por cima do músculo. Existem 2 formas de você colocar prótese. De uma maneira subglandular, que é por cima do músculo, por baixo da glândula, ou submuscular, que é para trás da musculatura, que é mais para dentro, digamos assim. Então, primeiro eu coloquei ela em cima do músculo, por baixo da glândula. Cirurgia simples, deu tudo certo. Passaram-se os 3 primeiros meses, porque tem aquela coisa, né? Se for para dar rejeição, é nos 3 primeiros meses. Se passou os 3 primeiros meses, uau, teu corpo aceitou. Não absorveu. Passou na prova, sabe? Passei os 3 primeiros meses lindamente, deu tudo certo. No 4º pro 5º mês, a minha pele, tem fotos, gente, desculpa, mas a gente vai ter que, né, mostrar fotos, né? Tem fotos no livro, mas a minha pele, ela começou a abrir. E ela foi abrindo, e aquilo foi inflamando, e foi tomando conta, assim, do meu colo todo. Então, começou aqui embaixo, as fotos que eu coloco no livro são as primeiras fotos, porque depois, quando tomou conta de tudo isso aqui, eu não quis mais tirar foto, eu fiquei muito abalada emocionalmente, né? Porque eu tive uma inflamação muito grande, né? E falei pra minha mãe, não tira mais foto, porque a gente tirava foto pra mandar pros médicos, né? Pra tentar descobrir o que tava acontecendo. Não tava normal, né? E aí, enfim, por isso que eu tenho essas fotos. Mas a minha pele foi abrindo. E uma queimação local, eu tinha febre local. Você colocava a mão aqui, eu não tinha febre corporal. No corpo todo, era local. Assim, pegava fogo. E doía. Mas eu conseguia viver, eu ia trabalhar com os meus 3 sutiãs cirúrgicos, porque era tanta inflamação que eu queria deixar bem seguro. Eu botava 3 sutiãs cirúrgicos. Pra quem já usou um sutiã cirúrgico, sabe que a gente não consegue nem respirar. Assim, tipo, é tão apertado. Eu usava 3, desligava aquilo e ia trabalhar. Ia trabalhar.
meio que tentar ignorar e para tentar até superar isso que estava acontecendo comigo. Eu não olhava no espelho. Eu ia trabalhar para tipo, fingir que aquilo não estava acontecendo. E na ocasião, torcendo para que tudo desse certo. Para que aquilo ali, que de alguma passasse, maneira, não né? fosse embora. Que meu corpo aceitasse, que seu corpo aceitasse aquela prótese e você tivesse o resultado tão esperado. Tão né? esperado. Mas para mim, a rejeição já não era mais nem cogitada, porque logo que a minha pele começou a abrir, é claro que eu voltei no meu médico, né? E mostrei tudo para ele e tudo mais. E ele me falou, Mari, já passaram os 3 meses. Essa reação não é da prótese. É um problema, outro problema com o teu corpo. Então vai investigar. Vai atrás de um hematologista, vai atrás de um dermatologista, vai atrás de outras especialidades, porque não é mais a minha especialidade. E não é a prótese, eu te garanto, né? Enfim, o conhecimento que se tinha na época, né? Então, na minha cabeça já não era mais a prótese. Apesar de, assim, quando você olha as fotos e depois de entender... Depois a gente vai colocar melhor, meio mas óbvio, né? não sei se vai dar pra ver direito aqui. Bota nessa câmera. Isso. Aqui, ó. Tudo vermelho. Né? E ficou muito pior depois. Depois ficou pior. Muito pior. Acho que dá pra ter uma ideia. Foram uns meses dessa inflamação. E a gente não sabia o que eu tinha. Então, eu comecei em muitos médicos. Eu lembro que num período de mais ou menos 6, 7, 8 meses, eu fui em mais de 10 médicos. Foram muitos médicos. Você foi buscar a origem, o que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Né? Se não era prótese, o que está acontecendo, né? E aí, era assim, você tem lúpus, né? Assim, os seus sintomas são de lúpus, porque além dessa inflamação, me apareceram vários hematomas pelo corpo. Assim, eu lembro, a minha barriga fica preta, assim, como se tivesse um preto, não é roxo, era preto, lá por dentro. Um tamanho assim, mais ou menos, sabe? Era bem grande. Ou seja, como se tivesse tomado uma pancada daquelas. Como se tivesse feito uma luta lá. E assim, hematomas, e aí eu tava estranha, tudo, eu tava me sentindo mal e tal. Chegava nos médicos, contava os sintomas e eram sintomas de lúpus. E aí, desespero, né? Imagina. E aí, pra fazer os exames, né, de lúpus, enfim, dessas doenças autoimunes, são exames muito específicos. Eu lembro que eu fui no Centro de Hematologia de São Paulo, sabe? Coisas assim. E nos exames não saíam nada. Mas, assim, meses de angústia, tá? Muita angústia. E os exames vinham normais. No sangue não apontava nada. Eu falava, cara, assim, o que eu tenho? Eu questionava, falava, Deus, o que sabe? Se não é a prótese, porque assim, piamente, pra mim não era prótese, entendeu? E eu também não queria acreditar que era prótese, entendeu? E nessa época também não se falava tanto da doença do silicone. Não falava nada, nada. Não era um alerta, né? Se hoje já é difícil, imagina em 2014, né? Não era um alerta. Era assim, não é rejeição, passou os 3 meses, é outra coisa. Então era isso. E aí, injeção de corticoide para conter aquela inflamação. Então, eu tomei tanta injeção de corticoide que o meu corpo, de uma certa maneira, aquela inflamação ela foi desaparecendo. O que hoje, né, a gente sabe que o meu reumatologista explicou é que meu corpo acabou jogando para... O corpo tentou me avisar. E eu tentei conter e não ouvi. E aí meu corpo jogou para outras formas de inflamação, que foi o que ao longo desses 9 anos, naquela lista gigante, eu fui desenvolvendo, né? A urticária, a tontura, o nevoeiro, a imagem... Ó, só para vocês terem uma ideia do tamanho da lista, são 2 páginas aqui, ó. De sintomas da doença do silicone. Porque assim, e aí eu grifei, no livro eu grifei os sintomas que eu tive. Eu vou ler alguns aqui, Pode ler. Fadiga, confusão mental, perda de memória, queda de cabelo, pele e cabelos secos, envelhecimento precoce, inflamações, alteração no sono e insônia, olhos secos, declínio da visão, recuperação muscular lenta depois de atividades, imagino que físicas, palpitações no coração, gânglios linfáticos inchados e sensíveis nas áreas das mamas, sensação de dormência, formigamento nos membros superiores e inferiores, e assim vai. A lista é enorme. Uma das coisas que me chamou mais atenção, todos os sintomas me chamaram a atenção, mas pancreatite causada pela doença do silicone, tontura,
causada pela doença do silicone. Respiração curta, fadiga, crônica. Então, assim, cara, é um treco assim que eu não tinha o conhecimento. E são aleatórios, né? Porque você fala assim, o que a fadiga tem a ver com a pancreatite? Uhum. O que a queda do cabelo tem a ver com a minha visão? Cada mulher vai desenvolvendo... E vai desenvolvendo. Cada mulher tem um aglomerado diferente desses sintomas que podem ser causados. E a gente vai explicar por quê, que é por conta do gel bleeding. Mas eles são tão desconexos na sua... né? Quando a gente olha de fora, você fala, não tem conexão a pancreatite com, sei lá, a perda de cabelo. Que a gente demora muito tempo pra descobrir. Assim, eu não desconfiava, né? Então, quando eu falo que a minha inflamação aqui, ela acessou e ela jogou para outras coisas, foram coisas tão diferentes que, ao meu entendimento, não tinha mais nada a ver com a prótese. Eu tava doente porque eu tava estressada, porque eu sou mulher, porque eu tenho hormônio, porque a gente vai jogando... Trabalhava muito. Trabalhava muito, sei lá. E aí eu vou fingir que eu não tô tonta, deve ser, sei lá, devo ter... Sabe? Acho que hoje eu não sei direito. Enfim. A gente, porque esses sintomas, eles são... soltos, né? Eles são, às vezes, do dia a dia, eles podem vir de outras coisas. Mas quando você tem eles a longo prazo, por muitos anos, e juntos, de uma maneira que começa realmente a atrapalhar a tua qualidade de vida, aí você tem que ouvir seu corpo, sabe? Mas eu vou explicar por que ele acontece, mas deixa eu só terminar de contar a minha história. Mas conta que a gente vai... Porque O podcast é legal por isso, a gente vai pra lá, volta pra cá. Isso aí. Vamos ter essa conversa legal. Mas a minha história que é legal, porque assim, chegou um momento que a minha prótese, como a inflamação na pele foi muito grande, a minha pele, ela cedeu mesmo, ela foi abrindo. E por mais que aquela inflamação vermelhidão, né, a vermelhidão e a febre local tenham ido embora em função dos corticoides, a prótese, ela cedeu. Então, ela veio aqui pra baixo. Caramba. Assim, com 10 meses da cirurgia. Minha prótese veio aqui pra baixo. Lembra que eu falei que eu coloquei primeiro por cima, né, da musculatura. Então, ela tava mais solta, digamos assim, né? A pele não segurou por conta da inflamação. Aí eu voltei naquele cirurgião e falei, cara, tá errado, tá doendo muito e tal. Ele falou... Aí eu falei pra ele assim... Aí ele viu. Ele viu que tava bem errado mesmo e tava... Mas aí eu falei pra ele assim, eu falei, olha, já que tá ruim e deu todo esse problema, eu quero tirar. Eu não quero mais isso. Porque eu já tinha passado, gente, psicologicamente, 6 meses com essa inflamação. Eu tava muito abalada psicologicamente. Sendo que eu tinha pouquíssimo tempo atrás saído de um relacionamento muito abusivo. Então, assim, eu tava sucaco, assim, só o pó. E eu falei, cara, então tira isso de mim, eu vou me curar de outras formas, fazer uma terapia, não sei, mas tira. Eu tava tão agoniada. Meu, o negócio desceu, tava muito ruim. Falei, tira, já que eu vou ter que entrar na faca, tira. E aí ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. E que é uma frase que eu descobri depois de compartilhar a minha história. Eu descobri que essa é uma frase que se fala muito pras mulheres. E é uma frase difícil de ouvir Difícil. pra qualquer um, né? Ele falou o seguinte. Eu não posso tirar mais esta prótese. Uma vez colocada a prótese, você é para sempre refém dela. Porque a sua pele estica, teu peito acostuma com aquele volume. Se eu tirar, vai ficar muito feio, vai ficar pior do que era. Essas frases nunca saíram assim, foi exatamente, foi ipsis, lipsis, rebus, exatamente assim. Foi exatamente assim. Então, eu não vou tirar porque vai ficar pior do que era e você não vai aguentar, vai ficar muito feio. Sua mama vai ficar negativa como se você tivesse tido câncer de mama. E aquilo pra mim foi um choque muito grande. Eu lembro que eu chorava. Quando ele falou isso, ele falou, você é refém pra sempre, porque você não vai mais conseguir se ver sem isso. Eu lembro que eu chorava muito, porque eu falava, gente, o que eu fiz? E agora? Eu tava tão doente que eu falei pra ele, então o que eu faço? Né? Eu confiava 100% nele, é claro, e de novo, não tô aqui pra militar contra ele, nem cirurgiões. Era o que se tinha na época de conhecimento. Mas eu confiava tanto nele, eu falei, então o que eu faço? Me dá você uma resposta, porque emocionalmente eu já não tava mais nem sabendo o que fazer. E ele falou, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar pra trás do músculo, que aí ele vai ficar preso, e eu reconstruo a sua mama. Vou fazer na época era mamoplastia o termo, né? Eu, tá. O que é mamoplastia? Eu não sabia. E aí ele começou a me explicar, vou cortar aqui, vou cortar a auréola, vou cortar aqui.
Quando ele me mostrou onde ele ia cortar tudo que ele ia... Mais uma onda de choro, assim. Porque eu falava, gente, com 21 anos eu vou reconstruir uma mama? Eu era tão perfeita 10 meses atrás. O que tá acontecendo? Mas é isso, eu tava tão abalada que eu só fui. Falei, tá, se eu melhorar, vamos que vamos, sabe? Joguei pra trás do músculo, fiz a mamoplastia, né? Hoje é mastopexia que chama. Mas 2 meses depois, abriu a pele tudo de novo. Tudo de novo. Né? Então... E aí, injeção de corticoide. Na minha cabeça não era pra... Olha que louco, né? Tava tão óbvio. Tava óbvio. Ai, hoje está, né? Deus, Mas tava tão dá pra óbvio. entender na época Aí, que... na minha cabeça, eu tinha alguma doença autoimune e eu ia descobrir. Então, eu fiquei com a prótese. E eu contive com mais injeção de corticoide. Chegou um momento que meu corpo falou, tá bom. Então, não é essa inflamação, eu vou te mostrar via outras formas. E eu desenvolvi muito homeopático, gente. Porque o que acontece? Vamos falar da parte teórica. O que acontece? Essa prótese, ela, por mais que ela esteja aqui coesa... Parece que... Ela está coesa, mas ela não é impermeável. Toda a prótese, você vê que a minha tá até murcha, né? Foi essa daqui que saiu de mim. Ou seja, ela não era assim, ela era... Não, ela era mais cheinha. Ela era mais cheinha, assim. Né? Quando você vai na mesa de um cirurgião plástico, você vê as próteses lá, elas são mais cheinhas, né? Traz um pouquinho... pra cá. Aí. Aqui. Ótimo. Elas são bem mais cheinhas, né? Então, a minha, você vê que ela já tem, né? Ela já vazou um pouco pro meu corpo. Ela tem essa falta aqui de conteúdo que tá no meu corpo. Então, eu vou explicar. Esse invólucro é feito de silicone também. Então, tem o gel de silicone lá dentro e esse invólucro, ele também é de silicone. E por aqui, passam partículas minúsculas partículas de silicone. Então, essas partículas, elas saem da prótese ao longo dos anos, de uma maneira bem devagar, é bem lento esse processo, mas elas vão saindo. A partir do momento que entra no nosso corpo, elas já começam esse processo. Ou seja, não é porque ficou velha. Não, colocou, já começa. Ela vai vazando ao longo dos anos, assim. O que acontece é que depois de muitos anos, tem tanto silicone já no nosso corpo, que aí fica já muito exacerbado, que a nossa saúde está comprometida, né? Então, por isso que a gente às vezes demora para descobrir que a gente está sendo intoxicado por isso, né? Mas essas partículas nanicas vão saindo e vão indo para o nosso corpo. Elas vão para os órgãos, elas vão para o sistema linfático, elas vão para a cartilagem, elas vão... Deus sabe lá para onde, porque para cada mulher vai estar em um lugar. E aí, essas partículas indo para o nosso corpo e se depositando em lugares diferentes, elas começam a inflamar o nosso corpo de uma maneira geral. Então, você começa a ter essas reações que estão aí, elas são diversas, porque são uma forma do sistema imunológico tentar reagir a algo tóxico que a gente está colocando para dentro, né? E aí, você pode falar assim, mas são micropartículas, é muito pequeno. Aí eu faço a pergunta, por um acaso você vê a olho nu uma bactéria? Um vírus, vamos pegar o coronavírus. Ele é visível a olho nu? E por que você não vê, você acha que ele não vai prejudicar a tua saúde? A gente pega o que o coronavírus fez no mundo. Então não é porque você não tá vendo as partículas voando daqui, apesar de que quando a gente pega, né? Vocês pegaram, você sente, né? O silicone, ele fica na tua mão, né? Então, mas não é porque eu não tô vendo que isso aqui, que não significa que isso aqui vaza, né? Ou que isso aqui não vai prejudicar meu corpo. Tem vários... Eu sou publicitária, né? Então, eu sei de como a gente vende as coisas. Né? Então, tem vários vídeos que você vê na internet, assim, da prótese no asfalto. E um caminhão passando por cima, e ela não rasga. Pra mostrar, olha como ela é íntegra, eu vou apertar ela, eu vou socar ela. Você vê, ela não vaza. Mas isso não significa que dentro do corpo ela não tem uma reação com aquele tecido vivo, que é o nosso corpo, né? Que vai prejudicar. Ela tem uma reação no nosso corpo que quem vai dizer somos nós, as cobaias. Prazer. Né? Então, as mulheres que têm. O que acontece que é muito legal? É muito legal, mais ou menos, mas, enfim, graças a Deus, né? Uma boa parte das partículas de silicone que saem daqui,
elas ficam contidas na cápsula. O que é a cápsula? Quando a gente coloca... Logo que a gente coloca Vou o mostrar silicone... aqui, ó, a cápsula. Aqui já é uma prótese fora, né? O Aqui, explante em bloco, né? Isso, que tá a cápsula aqui e tá a prótese lá dentro. Não é isso? Isso aí. Quando a gente coloca o silicone no nosso corpo, o nosso corpo, na tentativa de proteger de corpos estranhos, ele vai tentar ou expelir, como é, por exemplo, com uma farpa, vai tentar expelir esse corpo estranho, ou ele vai envolver este corpo estranho. Então, o silicone a gente não consegue jogar pra fora, né? O corpo não consegue expelir. Então, o que ele faz? Ele envolve este corpo estranho na tentativa de proteger o nosso corpo daquilo, né? E é isso que a gente chama de cápsula. É um invólucro de tecido nosso, tecido vivo, que a gente vai envolver isso aqui, enfim, para conter os problemas que esse corpo estranho pode dar pra gente, né? Vamos se proteger. Esse é o nosso sistema imunológico agindo. Quando o silicone lá dentro começa a vazar, esta cápsula, graças a Deus, ela contém uma boa parte desse vazamento. Ela contém uma grande parte, eu não sei dizer exatamente a porcentagem, isso acho que ainda nem existe esse estudo de porcentagem, mas ela contém uma parte. Mas ela não contém tudo. Então, uma parte vai para o nosso corpo, que é aquilo que eu falei, né? Mas quando a gente vai buscar a cura desses sintomas e de toda essa reação inflamatória, a gente entende que a gente precisa fazer o explante, né? Retirar este corpo estranho que vaza dentro do nosso corpo, que não só é um corpo estranho. Então, o que é legal é que, assim, não só é um corpo estranho dentro do nosso corpo, e por si só ele já provoca toda essa reação, mas ele também vaza, é um corpo estranho que joga coisas tóxicas para o nosso corpo, né? Então, quando a gente vai buscar a cura, a gente entende que a gente tem que retirar ele, mas não só ele. Tem que sair a cápsula. Tem que sair também. a cápsula junto, porque a cápsula já se tornou, de segurar tanto o silicone, ela já se tornou Silicone. um corpo estranho, um silicone. Então, se eu abro, né, tipo, eu vou trocar a prótese, sei lá, eu vou só abrir aqui e puxar a prótese, eu deixei lá dentro a cápsula, que vai funcionar como um corpo, vai continuar sendo gatilho para minhas inflamações, porque tem silicone ali na cápsula. Na troca da prótese, muitas vezes se faz isso, né? Tipo, deixa a cápsula, tira a prótese e coloca outra prótese dentro da cápsula. Exato. A médica que me operou é a única médica no Brasil que hoje, tá, gente? Hoje. Pode ser que, espero que daqui pra frente mais médicos tomem façam essa escolha, né? Corajosa. Ela é a única médica no Brasil que não põe mais silicone em ninguém. Se você chegar no consultório dela e falar assim, eu te dou R$1 milhão pra você colocar em mim, ela não vai pôr. Então, ela faz muito explante em bloco, né? E ela conta que muitas das cirurgias, ela abre, né, para retirar a cápsula e ela encontra outras cápsulas de próteses anteriores que ficaram lá. Então, ela retira a prótese atual, a cápsula atual e as cápsulas antigas que ficaram lá para realmente tirar toda a toxina, né? Tudo que é tóxico que de tá ali. dentro da pessoa. E é assim que a gente realmente encontra a melhora, né? E aí você vai me falar assim, mas é isso aí, tem cura? E aí eu vou te falar assim, eu vou te explicar, existe uma questão que é assim, cada mulher vai chegar num nível de inflamação diferente. E num tempo diferente também, né? Num tempo diferente, em lugares diferentes, com sintomas diferentes. Por isso que é tão delicado e difícil, às vezes, a gente falar com tanta assertividade e certeza dos sintomas, das quantidades, porque cada sistema imunológico, ele vai atuar de uma maneira. Você vê o coronavírus, teve gente que perdeu o paladar, teve gente que não perdeu. Teve gente que perdeu o cabelo, teve gente que perdeu a vida, teve gente que não perdeu, sabe? Então foi muito difícil a gente entender qual é a lógica deste coronavírus. Aqui também é difícil a gente entender qual é a lógica da reação do sistema imunológico a algo tão tóxico por tantos anos. Porque pensa, são 24 horas por dia, 365 dias no ano, vazando dentro do corpo, né? Então não é pouca coisa. Cada sistema reage de um jeito, né? Então, tem mulheres que vão ter um nível A de inflamação e tem mulheres que vão ter um nível Z de inflamação, né? O que a gente já sabe hoje, comprovado, o gel bleeding, inclusive, gente, é cientificamente comprovado. Eu não tô falando aqui algo que não é sobre
religião, você crê ou não crê. É sobre ciência, é comprovado, tá? O gel bleeding, tudo isso. Gel bleeding é o vazamento do gel, né? É onde nasce todo o problema, né? Já foi comprovado também que existe um tipo de câncer que ele acontece, ele vem em função da prótese de silicone. É um tipo de linfoma, né? Se não me engano, a sigla é BIA, é um tipo específico. Por quê? Porque como que ele acontece, né? Quando a cápsula envolve quando a gente tem a formação dessa cápsula, ela está tentando conter o vazamento de silicone que está tendo aqui dessa prótese. Na tentativa de conter, ela começa a fortalecer a sua própria estrutura celular. As células começam a se fortalecer para tentar segurar aquele vazamento. Putz, não estou segurando, está vazando silicone, então deixa eu me modificar. Tem uma modificação celular. Tem uma modificação celular para fortalecer a estrutura, né, celular daquele invólucro, para tentar conter aquele problema. E aí se cria um processo que é chamado de metaplasia, que é como se fosse essa mutação celular, né, uma modificação celular por estresse, né? Chega a um certo ponto que a metaplasia é tanta que a célula ela se transforma tanto... Se transforma em outra célula. Que ela vira um tumor. E é assim, entendeu? E é assim que surge o câncer, esse tipo de linfoma em função da prótese, que é a tentativa do corpo de se proteger, né? Então, tem mulheres, infelizmente, que elas, por mais que elas façam o explante, elas ainda vão ter que lutar contra esse câncer, né? Que dependendo se tem metástase ou não, enfim. Porque essas células podem viajar pelo corpo para outros órgãos, né? E aí é super perigoso, né? Enfim. E se não é o câncer, existem inúmeras doenças autoimunes que vêm em função da tentativa do nosso corpo, porque o que é todos esses sintomas? O que eles são? É o meu sistema imunológico tentando conter essa substância tóxica que está se espalhando pelo meu organismo. Então, é uma tentativa de se proteger. E tem mulheres que o corpo tenta se proteger tanto que começa a atacar ele mesmo. Né? E aí a gente tem muitas mulheres desenvolvem doenças autoimunes em função da inflamação causada por isso, sabe? Ou sintomas dessas doenças, né? Que a gente chama da sindromiásia, né? Que é uma síndrome induzida por adjuvante, né? Por um corpo estranho lá dentro, e a gente começa a ter que aí não é reações, só o silicone, mas o silicone é um deles, qualquer né? corpo estranho, né? O seu corpo, você começa a ter inflamações para tentar conter aquele corpo estranho, para tentar se proteger, e começam a surgir vários sintomas que são como se fossem sintomas autoimunes, né? Mas tem mulheres que chegam mesmo a desenvolver essas doenças autoimunes, sabe? Então é super delicado, porque, poxa, a gente tá falando de algo que pode causar câncer, a gente tá falando de algo que pode... Uma doença autoimune, né? Mesmo ela fazendo o explante para tirar o gatilho, porque você diminui a atividade dessa doença autoimune quando você tira o gatilho, e este é o gatilho. Mesmo tirando esse gatilho, fazendo o explante em bloco, a mulher que desenvolveu a doença autoimune, ela vai ter que lidar com essa doença pro resto da vida. Porque a doença já Porque tá a doença lá, né? já tá lá, né? E a doença autoimune, ela não tem uma cura, né? Ela tem você vai... tratamento paliativo, você vai né? tratando, né? Retirando os gatilhos e tudo mais, mas você tem que viver com isso pro resto da sua vida. Então, é super sério, sabe? É muito doido, assim. Quando eu entendi tudo isso, passei por tudo isso, escrevi o livro, é muito doido pensar que isso não é gritado em todos os podcasts do mundo. Mas, assim... As empresas não falam disso, não tem nenhum órgão público no Brasil que fala disso. Olha só, gente, em 2020 ou 2021, não sei exatamente qual foi a época aí, mas foi nessas, ou 2020, 2021, o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, né? Food and Drugs Administration, RAWS. Eles regulamentam, né, alimentos, medicamentos, enfim. Anvisa dos Estados Unidos. Eles declararam como tarja preta as próteses de silicone. Eles chamam de Black Box Warning. O que isso significa na prática?
toda mulher, a partir desse momento, né? 2020, 2021, que o FDA tarjou, toda mulher que for colocar prótese nos Estados Unidos, a partir desse momento, tem que declarar que ela está ciente, ou assinar, declarar de alguma maneira que ela está ciente de que ela está fazendo uma escolha que vai comprometer o sistema imunológico dela. E pode dar câncer, e pode dar uma doença autoimune. Ou seja, Mari, não é nem que pode comprometer. Vai comprometer. Vai comprometer. Porque o silicone vai vazar. Ele vai vazar. Você estava me contando que houve voluntárias que... obviamente, voluntárias que se voluntariaram a pós-morte fazerem autópsia nos seus corpos. Né? Você podia contar um pouco disso? Isso é surpreendente, assim, para quem... E façam isso, estudem, vão a fundo, deem um Google, pesquisem, vocês vão achar tudo que a gente está falando aqui. O Eduardo Fleury, doutor Eduardo Fleury, ele é ele é brasileiro, ele é um dos precursores, assim, nos estudos a fundo das consequências do gel bleeding, né, e da doença do silicone. Ele até tem um livro que é um livro mais científico, não é um livro como o meu, né, de experiência, de vida e tudo mais, é um livro mais científico que aborda a questão mais científica, né, e como a academia de cirurgia plástica tá lidando com tudo isso, enfim. Mas ele foi um dos precursores desses estudos. E lá atrás, ele teve acesso a mulheres que se disponibilizaram para que, depois que elas morressem, o corpo delas pudesse ser usado para estudo, né? E estudo sobre isso, no caso. E aí são mais de duas, enfim, mulheres que morreram, não por conta do silicone, nem por conta de câncer, enfim, mas que foi feita a autópsia de todos os órgãos, porque elas tinham silicone. Então, vamos lá, as mulheres que tinham silicone morreram por outras coisas, não por conta do silicone. Foi feita a autópsia de todos os órgãos e encontrado silicone em todos os órgãos. E eu não preciso ir longe, não preciso morrer para isso, tá? Existem já estudos mais atuais, né, de mulheres que tira cartilagem ou faz a biópsia de cisto, coisas assim, e você encontra a partícula de silicone na cartilagem do pulso, no cisto específico. Então, a gente nem precisa abrir o corpo e ver todos os órgãos. É até mais simples, assim, sabe? Tá em tantos lugares, dependendo da mulher, tá em lugares diferentes, mas vai pro corpo todo, sabe? O nevoeiro cerebral, que é uma das... É difícil para mim falar do nevoeiro cerebral, porque o nevoeiro cerebral, ele é um dos sintomas, né? Ele é como se fosse você se sente como se você tivesse um Alzheimer, assim, porque ele é um esquecimento de algo que você tá aqui conversando e do nada você não sabe nem por que você tá lá, ou você não consegue raciocinar sobre algo que você já conhece. Você teve o nevoeiro cerebral? Eu tive. E ele veio piorando. Mas por que é tão difícil pra mim falar dele? Porque foi em função desse nevoeiro que eu abri mão da minha carreira. De verdade, assim, porque eu não conseguia mais performar no meu trabalho. Eu fico um pouquinho emocionada. Não tem problema nenhum. Eu fazia algumas apresentações e eu esquecia as apresentações que eu tava fazendo, esquecia do que eu tava falando no meio das apresentações. E eu falei, gente, eu tenho algum problema neurológico, eu não vou mais conseguir trabalhar. Eu não tô falando, gente, de um esquecimento do tipo, esqueci minha chave lá em cima e cheguei no carro. Não, eu tô falando de algo mais profundo, assim. E com 20 e poucos anos. No auge da minha carreira. E eu tentava disfarçar, mas no fundo foi minando muito a minha coragem de trabalhar. E eu pedi demissão inúmeras vezes por essa falta de coragem de admitir que tinha alguma coisa acontecendo. Por que eu tô falando do nevoeiro? Porque existe também um comprometimento neurológico por essa inflamação física. Sabe? Partículas de silicone que vão para todo o corpo e comprometem até neurônios. Olha do que a gente tá falando, né? Então, assim, é super sério. É super sério falar Mari, sobre isso. Quando veio a decisão de fazer o explante? Você estudou, né? E teve acesso a todas essas informações que hoje você está compartilhando com a gente, e aí decidiu tirar?
E como foi esse processo? É muito lindo, assim. Na verdade, este processo foi o que me fez escrever o livro em 10 dias. Porque foi um processo tão profundo que depois que eu explantei, eu vomitei tudo em um livro. Mas porque já tinha vivido um processo muito profundo. Eu descobri a doença em 2021. 2021, 2022, ali no final pro começo. No final de um pro começo do outro. E eu descobri através do testemunho de outra mulher. Porque é isso, gente. Uma coisa muito legal que acontece. E não pensem que não pensem que explante é moda só porque tá todo mundo falando disso. Entendam que tá todo mundo falando disso porque, isso é muito importante. E 2, porque não tem ninguém falando disso, então é a gente que vai falar. Né? Então acontece um movimento na internet há um bom tempo atrás das mulheres que vivem isso, e que entendem isso, que passam por isso, levantam as suas vozes na esperança de salvar outras mulheres. E foi assim que eu descobri tudo isso. Foi através do testemunho, ouvindo a história de outra mulher. Eu falei, mas espera, eu me identifico com todos esses sintomas, eu me identifico com tudo que ela tá sentindo. Eu tô há muito tempo procurando esses motivos do porquê eu tô doente. Hoje eu já não tô mais tão estressada, mas eu venho piorando de saúde. E aquilo veio vindo. E assim, eu sou nerd por essência, desde pequena. Então, quando eu ouvi esse testemunho, eu fui estudar muito a fundo. Cara, se eu não tava amamentando meu filho, trocando uma fralda, eu tava lendo sobre isso. E como eu sei falar inglês, a maioria dos estudos que a gente tem